Caros amigos, que Jesus esteja conosco neste momento. A proposta é falarmos sobre conflitos familiares. E um verso bastante simples que diz: ter um lugar para ir é um lar. Ter alguém para amar é uma família. Ter os dois é uma bênção. E realmente, um lar, uma família, são bênçãos para nós. Muito embora algumas pessoas, bastante influentes às vezes, nos digam que a família está em extinção. São pessoas que trazem experiências difíceis no convívio doméstico e dizem que tudo isso baseado na observação das inúmeras separações, das crianças abandonadas afetivamente, dos jovens desorientados, órfãos de pais vivos, sem falar nas drogas que se dissemina nas sombras, na periferia, nas vielas, mas que também explodem nos apartamentos de luxo. Por tudo isso dizem: a família vai acabar. Por outro lado, a doutrina espírita nos diz que a união de dois seres na formação de um lar é um marco no desenvolvimento da humanidade. E qualquer modificação para pior será um retrocesso, até mesmo abaixo de algumas classes de animais que nos dão exemplos de união constante. A verdade é que qualquer análise na sociedade feita, levando-se em conta apenas a vida atual, entre o berço e o túmulo, será equivocada, porque vai nos colocar em dúvida, inclusive, a bondade e a justiça de Deus. Os pais sabem que os filhos que chegam nos seus braços trazem características físicas suas, mas a personalidade e a moral são diversas. A demonstrar que eles já tinham uma bagagem, que trazem uma bagagem. E por isso é tão importante uma análise sempre da primeira infância, cuidadosamente, para ver as tendências, para que possam ser corrigidas a tempo, porque depois na fase da juventude e a fase adulta já se tornam mais difíceis. E filho é para toda a vida. E a psicologia transpessoal nos demonstra isso cientificamente. E, portanto, as nossas vidas, as nossas famílias, o lugar onde nós nos encontramos e onde nascemos, não acontece por acaso. O acaso não existe. Tudo depende de um planejamento minucioso e que podemos dizer carinhosamente elaborado pela espiritualidade, atendendo às nossas necessidades evolutivas. Mas assim como o acaso não existe, o fatalismo também não existe. Porque nós podemos querer fazer diferente aquilo que estava planejado. Pela nossa vontade e dentro dos limites do nosso livre-arbítrio, nós podemos modificar. E algumas histórias da humanidade, alguns eventos verdadeiros, como no caso de Saulo de Tarso, que é uma história bastante conhecida de muitos de nós, em que o poderoso doutor das leis do Sinédrio em Jerusalém, e que veio com a missão planejada para disseminar o cristianismo em todo o mundo antigo, e que teria a seu lado, durante toda essa jornada, uma companheira
dedicada, Abigail, e também teria no lar um cunhado, um espírito elevado, que o ajudaria nessa nobre e difícil missão. Mas Saulo, que depois vai se tornar Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, mas Saulo resolve fazer diferente. E movido pelo orgulho, pelo egoísmo, começa a sua missão justamente ao inverso do que estava programado. E ao contrário de ajudar os cristãos, ele começa a persegui-los. E a sua primeira vítima é justamente Estevão, que desconhecia ser irmão da sua amada. Estevão, que passa a ser o primeiro mártir do cristianismo. E nesse ato de selvageria, ele convida e até mesmo insiste para que Abigail presencie. Mas quando ela reconhece que é seu irmão que está no sacrifício, irmão que fazia algum tempo que estavam afastados, ela desmaia e não consegue mais falar com Saulo depois que recupera e acaba morrendo de desgosto. Saulo fica mais enfurecido ainda e coloca a morte da sua amada na conta dos cristãos. Recrudesce as perseguições, vai atrás de Ananias em Damasco, e na entrada da cidade, aquilo que nós já ouvimos repetidamente falar: o próprio mestre vem me trazer a razão. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daí, a história já passa a ser bastante conhecida nossa, porque está descrita no livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier e autoria de Emmanuel, que conta toda a saga do apóstolo dos gentios para disseminar o cristianismo, sem a companhia daqueles amigos que formariam seu lar, porque o orgulho da raça falou mais forte e ele teve que fazer toda a sua jornada sozinho. Cada vez que mudamos o planejamento, e na maioria das vezes para pior, a rota tem que ser recalculada, porque o local e o ponto de chegada será sempre o mesmo. E por isso é tão importante nós entendermos que nós deveremos ser mais dóceis, deveremos ter mais confiança em Deus, teremos que ser mais pacientes, porque se na idade madura nós tivermos maturidade e paciência de esperar aquele ou aquela que vai formar conosco um lar, de esperarmos os filhos que, se porventura estiverem programados para formarmos o ninho doméstico, nós teremos grande chance de ter um relacionamento relativamente feliz dentro das possibilidades do ambiente terreno e duradouro. Agora, o contrário também pode acontecer. Se nós nos precipitamos e somos levados pelo orgulho, por interesses materiais, por interesses simplesmente do prazer, de buscas econômicas e financeiras, nos precipitarmos nesses relacionamentos, possivelmente nós teremos aqueles relacionamentos chamados de descartáveis, em que, passada a primeira fase, as pessoas não conseguem mais se enxergar. Teremos relacionamentos neuróticos que acabam indo para a violência, a gravidez indesejada, origem das crianças abandonadas afetivamente, e até mesmo o aborto criminoso.
perigoso, origem de processos obsessivos graves, de difícil reparação. Então, o lar é um lugar de encontro, de reencontros e também de desencontros. É um lugar de encontro porque almas planejam vir juntas numa mesma caminhada para se ajudarem, para se apoiarem. E embora seja a primeira vez que isso acontece e as dificuldades serão grandes porque psicologicamente são pessoas e seres distintos que terão que ter paciência, resignação, saber calar na hora certa e deixar o mais estúpido esbravejar e depois, no momento oportuno, voltar ao assunto de uma maneira amável e resolver a questão. Mas é lugar de reencontro também, de almas que já caminharam, já fizeram um percurso, já aprenderam a se respeitar, já aprenderam a desenvolver o amor. E esses lares serão próximos daquilo que nós chamamos de lares felizes no ambiente terreno. Mas também é um lugar de desencontros, de almas endividadas, que se reúnem por força da lei de atração, para juntas começarem a aparar as arestas de situações e vidas passadas, para que possam aprender o respeito, a consideração, que desenvolvam efetivamente o amor e a compreensão. Porque se nós não desenvolvermos esses sentimentos por aqueles que estão próximos, como nós vamos desenvolver e amar os demais distantes, sabendo que o grande objetivo nosso é participar de uma grande comunhão de toda a humanidade? A família é para sempre. Os parentes que nos chegam são para sempre. Não nos afastamos jamais. E por isso algumas ideias e algumas colocações sonhadoras e até mesmo podemos dizer infantis das chamadas almas gêmeas, da cara metade, da metade da maçã, da metade da laranja, não são verdadeiras e são extremamente prejudiciais. Porque dão a ideia de que nós somos seres incompletos, quando na verdade nós somos seres integrais. E quando equilibrados não precisamos de nada e nem de ninguém para sermos felizes. E essa ideia leva muitas vezes as pessoas que não são bem preparadas a entenderem que se a outra parte, que também tem o seu livre-arbítrio e pode fazer diferente, não quiser atender às nossas vontades, nós seremos eternamente infelizes, quando não é verdade. Nós podemos recompor as nossas vidas, especialmente se nós não dermos causas para que a separação aconteça. E pensando assim que serão infelizes para sempre, e que o outro não passa de um objeto para atender os seus desejos, ele vai tentar destruí-lo, porque lhe parece que tem o direito à propriedade. Essas ideias são origem dos crimes passionais que vimos tanto aí. E ainda contraditoriamente dizem que agiram por amor. Mas não, agiram por orgulho ferido, por egoísmo, principalmente por desconhecerem a vida que se desenrola após o túmulo.
Por isso é importante nós sabermos que assim como nós podemos fazer diferente, o outro também pode. Que também aqueles que serviram e que serão nossos pais também podem não ter atendido exatamente os compromissos que tinham para conosco. Mas nem por isso poderemos deixar de amá-los, de respeitá-los, de protegê-los e ampará-los na velhice. Porque não é por acaso que o Decálogo trouxe como um dos mandamentos amar o vosso pai e a vossa mãe. Esse perdão, essa piedade filial é libertador e vai nos permitir que possamos ser para os nossos filhos aqueles pais que não tivemos. Por isso é importante nós entendermos que o lar é um laboratório de experiências, que nós temos que fazer todo o esforço possível para mantê-lo equilibrado, para mantê-lo em harmonia. Porque o grande objetivo, como já falamos, é amarmos, é respeitarmos a humanidade toda, incluindo aí a natureza e os animais. E para encerrar, uma adaptação livre da prece de gratidão de Amália Rodrigues, que diz: obrigado, Senhor, pela glória de viver e por tudo que a vida me dá. Quanta beleza eu vejo no altar da natureza, diante da minha visão, pelos cegos. Eu formulo uma oração. Eu sei que depois desta vida, em outras vidas, eles enxergarão. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de ouvir a sinfonia dos pássaros, a melodia da chuva fina batendo no telheiro, o vento balançando as folhas do salgueiro. E aqueles que perderam a condição de ouvir, por eles eu quero pedir. Eu sei que depois dessa dor, já no teu reino de amor, eles voltarão a sorrir. Obrigado, Senhor, pela minha voz. Quantos vivem na vazia, não cantam nem a noite nem o dia, e por não poderem falar nem teu santo nome, não conseguem pronunciar. Por eles eu quero orar. Eu sei que depois desta lida, em outras vidas, eles voltarão a cantar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. E quero agradecer por toda a mão que socorre, que levanta, que acaricia. Obrigado pelos meus pés, que me mantêm eretos. Eu posso andar, eu posso correr, eu posso dançar. Olho na terra e vejo tantos paralisados. Eu sei que depois desta provação, numa nova encarnação, eles voltarão a andar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. E como é bom ter um lar, que pode ser um palácio ou uma choupana, não importa. O importante é que nele exista amor. Amor de pai, de mãe, de filhos, de irmãos, de espíritos que vieram reunidos numa mesma família para se darem as mãos. Mas se sequer um lar tiver, um ombro amigo para me amparar, mesmo assim eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. E por me amparares, por me conduzires com tanto amor, hoje e sempre eu direi: obrigado, Senhor. Que assim seja.